Galerinha? Uma aulinha rapidinho, daqui a pouco já vai fazer um simuladinho, mais um grande desafio. Eu te confesso que eu fico impressionado com quem termina antes de terminar o prazo, porque ontem eu fiquei lendo as questões, eu não cheguei a fazer. Fiquei lendo as questões e refletindo sobre elas e vendo que eu sou um retardado em biologia. E aí, enquanto eu tentava fazer as questões, eu sei lá, eu nem li todas as 45, né? Eu li umas 40 questões, né? Porque em alguns momentos tive que atender algum aluno, cortar os gabaritos, etc e tal. E me impressionei que depois de uma hora já tinha gente dormindo, enquanto eu, tentando ler as questões, usei quase até o meio-dia para ler 40 questões. Fiquei decepcionado com o nível das questões de física, podia ter umas um pouquinho mais apimentadas, né? Mas tudo bem. O que importa é que eu sou uma múmia em biologia. Isso aqui é muito claro para mim. Quando a gente vai receber as coisas da BR? Boa pergunta. Boa Tem pergunta. umas questões. Pode fechar a porta. Eu vou te falar que as que eu recebi, eu corrigi e devolvi, certo? No prazo adequado. Aí eles enviam essas notas pelo site, as notas maiores parece que tu envia pelo correio, para eles analisarem a prova, para depois devolver, tu vê que loucura. Certo? Às vezes demora mesmo um pouquinho. Galerinha, então olha só que beleza. Essa questão 1 eu não cobrarei ela, mas ela é muito didática, tu aprende muito com ela. Eu não vou cobrar ela, porque ela ocupa um espaço muito grande na prova. Eu vou cobrar a 2, que é muito parecida com a 1, por incrível que pareça. Mas a prova mesmo, não gabarito. Sim, sim, a prova mesmo. Eles enviam. Tem um critério, a nota acima de tal valor tu envia pelo correio, para os caras analisarem a prova. Olha que interessante, né? Eles não confiam na correção do professor, do aluno. Eles querem dar uma olhada na prova para ver se é aquilo mesmo. errado foi abaixo, eles deixam, né? Se o cara corrigiu errado, não, na verdade eu vou te falar que eu não. Eu vou te falar que eu não sei se. Como é que eles. Qual é o padrão nesse caso, não, se eles detectam um erro de correção. Se bem que a prova é tão bem ensinada como corrigir, o cara tem que ser muito ruim para corrigir errado. Eu tava, por exemplo, eu fiz no rascunho todas as questões, então minha prova só tem os assinalados. Aí tu já desrespeitou uma série de, né, tu lembra, né, tinha lá, sem justificativa não vale. Então a que tinha só assinalada das questões que pedia justificativa, a gente nem dá ponto. A gente, Não pedia justificativa. se não pedia justificativa, não tem problema Não, nenhum. cara, você tem que aprender a interpretar o que o professor fala. Não, outro, calma. Olha só, relaxa. O negócio é o seguinte, relaxa. Olimpíada Brasileira de Matemática, tá se falando? Ah, não sei. Não toquei na prova, nem fui informado de nada. Ah, tá, não sei. Desculpa, eu tava falando Porque a da astronomia é... astronomia. Desculpa. Foi falta de comunicação. Era só o gabarito. Isso. Ô, galerinha, então olha só. Vai começar agora. Agora vai. Essa questão aqui, ela é didática. Ela pede o que mesmo? A imagem? A imagem é x, né? Não. O x é o domínio. A imagem tem a ver com os valores do eixo y que fazem parte do gráfico. Vocês concordam que abaixo do número 1 nenhum valor de y faz parte do gráfico, já que não tem gráfico aqui embaixo? Ou seja, o menor valor de y que faz parte do gráfico é o 1, quer dizer que dali para cima, já que a parábola vai infinitamente assim, abrindo para toda a eternidade, então quer dizer que acima de 1 todos os valores reais fazem parte da imagem. Observando o gráfico, então fica fácil perceber que a imagem é igual y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a 1. Professor, eu escrevi em notação de conjunto. Eu disse que a imagem era fechado em 1, aberto em mais infinito. Bonito também, sem problema. Professor, eu só rabisquei no gráfico. Não, assim não. O rabiscar no gráfico ali é um recurso didático só para ficar bem claro o que está acontecendo. Percebam vocês que quando eu copiei os gráficos da apostila de vocês para o quadro, eu não copiei todos os pontos, eu só copiei o vértice. E mais especificamente o y do vértice que me importa. O x do vértice eu também não estou nem aí. Então, quanto é que é o y do vértice aqui? Então é y maior ou igual a 1. Não, claro que não. Porque o y que está sendo usado agora é do 1 para baixo. Portanto, a imagem da letra B fica y pertencente aos reais, tal que y menor ou igual a 1. Ou então, para os fãs da notação de intervalo,
fechado em 1, ô animal. Aberto em menos infinito, fechado em 1. Ui! Tu viu como tem que estar pensando toda hora? Não é decoreba não, cara. Tem que pensar toda hora. Muito bom. Agora é contigo. Vai. O y do vértice é menos 3, é verdade? Então é imagem igual a y pertencente aos reais, está o quê? Maior ou igual, porque o menos 3 faz parte, certo? Se fosse notação de intervalo, ficaria fechado em menos 3, aberto em mais infinito. Finalmente, 6 é o y do vértice. Portanto, imagem y pertencente aos reais menor ou igual a 6. Em notação de intervalo ficaria aberto em menos infinito até 6 fechado. Muito bem. Então, sim, não que o matemático experimentado não fosse entender o que tu quer dizer, ou até um leigo, porém, né, classicamente a gente usa aquilo ali, o mais e o menos. Depois que a gente começar a migrar para cálculo, quando vocês forem para as faculdades de exatas, alguns não resistirão, e aí então vocês vão ver como é importante isso, porque a gente vai começar a perceber que às vezes as coisas tendem pela esquerda, às vezes as coisas tendem pela direita, então vai começar a acontecer assim, ó, x tende a 2 por valores maiores, ou x tende a... Aliás, não é assim a notação, me esqueci, cara. A gente bota um maisinho ou um menusinho em cima do número, para dizer que a gente está chegando, se aproximando de 2 por valores à esquerda dele ou à direita dele. Começam algumas sutilezas desse tipo. Então eu acho que botar um mais ou menos já vai deixando um cacuete aí de matemática para os futuros engenheiros físicos. Por que fica colchete aberto para fora quando é infinito? Porque a gente só abraça o número, a gente só diz que o número é do conjunto quando a gente conhece esse número. Como a gente não conhece esse número que está no infinito, eu não posso especular se ele de fato faz parte ou não faz parte do conjunto. Eu nem sei quem ele é. Como é que eu estou dizendo que ele tenho certeza que ele está dentro do meu conjunto? Certo? Então, na dúvida, já que é uma coisa, né, um número muito grande, e eu não sei que número é esse, então eu simplesmente digo, olha, aquela extremidade que eu não conheço, eu vou deixar aberto. Vou deixar aberto, entendeu? É como se fosse uma dúvida mesmo. E depois tu vai ver, cara, no cálculo tem umas bizarrices assim que não dá para acreditar. A conta aparentemente impossível, como a soma de números, de infinitos números, né, vai dar para fazer essa soma, uma coisa muito doida. Aliás, esse ano eu vou mostrar para vocês isso. Uma coisa que vocês só vão rever na faculdade em cálculo 4, olha que legal. Tem umas deduções de PG na apostila que são um barato. E aí nós vamos somar infinitos números e obter um valor para essa soma infinita. É muito bonito, é o poder da matemática. Certo? Então tu vê que interessante, realmente curioso aquilo ali. Galerinha, essa questão então é muito fácil, muito didática. E vamos pegar uma regra geral. Qual é a regra geral então para determinar a imagem de uma função quadrática? Pega o y do vértice, vê a concavidade. E como é que é a regra então? Se a concavidade estiver voltada para cima, ou seja, o A maior que 0, a imagem é do y do vértice até mais infinito. Concorda comigo? Se, ou seja, A menor que 0, a imagem fica sendo do y do vértice até o menos infinito. O ideal seria que tu, nos teus estudos e exercícios, tivesse feito isso internamente sozinho. Porque quando alguém chega e te dá a regra, é diferente de tu ter criado a regra para ti, né? Putz, percebi isso. Nunca mais esquecerás. Se é a primeira vez que tu está pensando sobre isso, tu vai ter que ler um pouquinho mais, exercitar um pouquinho mais para que fique teu. Tem diferença aí se botar 6 e depois menos infinito? Sim, também. O matemático ele é assim, né? A reta real na mente dos matemáticos é da esquerda para a direita. Certo? Então a gente usa sempre essa ordem, que nem
Mesmo em conjunto numérico, né? A gente não tem a obrigação de ordenar os elementos, mas sempre que é possível colocar em ordem alfabética ou em ordem crescente, né? Para facilitar o raciocínio, para facilitar a busca por um elemento, certo? A gente fará assim. Então é isso mesmo, menos. Por isso que eu me cobrei ali uma hora que eu quase troquei ali. Show de bola. Essa questão, Caio, é idêntica à anterior, por incrível que pareça. Ele pede a imagem, não pede? Aquela hora eu não precisava fazer cálculo nenhum, porque o y do vértice estava explícito. Mas agora o y do vértice não está explícito. Como é que eu vou explicitá-lo? Legal, se tu quiser algo direto, menos delta sobre 4a. Ou calcula o x do vértice, menos b sobre 2a, e substitui. É pessoal isso. Então, para variar o cardápio, eu vou fazer uma de cada jeito. Essa aqui eu vou fazer direto pelo y do vértice. Y do vértice é igual menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Y do vértice fica menos... Quanto é o nosso b? 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 2 sobre 4 vezes menos 1. Então, quanto é que vai dar o nosso y do vértice? Vamos ver. 1 vezes 1? Mas aquele 1 não é negativo. Não, também. Ah, tá. Tudo bem? Não, problema nenhum. 1 vezes 1? Menos com menos? 4 vezes 1? 4 vezes 2. Aí fica 1 menos 8, que dá? Aliás, 1 mais 8, perdão, que dá? 9 com menos na frente. Menos 9 dividido por menos 4. Menos 9 dividido por menos 4 dá menos 2, mais 2,25. Já que eu achei o y do vértice, como é que eu escrevo a imagem? Imagem é igual y pertencente aos reais, tá o quê? Isso, né? Com cavidade é voltada para baixo, então é do y do vértice para o menos infinito. Então y é menor ou igual a 2,25. Show de bola. Se eu fosse fazer o x do vértice, ia dar um número com vírgula também, né? Menos b sobre 2a. Então, tu vê, acabou ficando elas por elas nesse caso mesmo. Acho que os dois caminhos seriam equivalentes. Vamos tentar o outro caminho nessa aqui. Eu vou calcular primeiro o x do vértice, que é mais prático o x do vértice. Fica menos 4 sobre 2 vezes 4. Porém, ó que infelicidade. Menos com menos é mais. 0,5 ou 1 sobre 2. Isso é o x do vértice. E para obter o y do vértice, basta calcular o f de 0,5, concordam? 0,5 ao quadrado, menos 4 vezes 0,5, mais 1. F de 0,4, que é o x do vértice, é o y do vértice, portanto, esse é o x do vértice. O f dele fica o y do vértice. 0,5 vezes 0,5? 0,25 vezes 4? 1, obrigado. 4 vezes 0,5? 2. 1 mais 1? Com menos 2? Zerou. Agora que eu achei o y do vértice, eu escrevo a imagem. Vou escrever em notação de intervalo. Imagem é, já que a concavidade é voltada para cima, a imagem fica sendo do y do vértice até o mais infinito. Então vai ser fechado em 0, aberto em mais infinito. Muito bom. Então ficou muito equivalente, né, essas técnicas ali. Ou tu já vai direto pelo y do vértice, pela fórmula dele, ou tu calcula o x do vértice e substitui. Tanto faz. Fazer mais uma pelo x do vértice. Menos b sobre 2a. Quanto é que é o b? 0. Então achei o x do vértice. Substitui. Quanto é que dá o y do vértice? 0. Concavidade para baixo. Então eu vou dizer que a imagem é igual a y pertencente aos reais, tal o quê? Menor ou igual a 0. A outra seria o maior ou igual a 0. Anterior. Às vezes eu confesso, vale a pena lembrar que o y do vértice é menos delta? Vale a pena. Já que a formuleta está ali, a gente quer economizar espaço com esse quadro imenso que a gente tem. Então, ó,
Dá uma olhada ali, vamos substituir ali já de cara. Menos, quem é o B? Menos 9, não é? Ao quadrado, menos 4 vezes 0. Se não tem o C, porque ele vale 0. 4 vezes 3. Então o y do vértice fica 9 vezes 9, menos com menos, mais, né? 81 menos 0 dá 81, com menos na frente, menos 81 sobre 12. Eu faria 81 dividido por 3, que dá 27. Então ficaria 27 quartos. Concorda comigo? E olha, não se sinta obrigado, é menos, né? Menos 27 quartos. Não se sinta obrigado a dividir. Daria 13,5, 6,75. Né? Não é obrigado a dizer que é 6 menos 6,75. Pode deixar na forma fracionária. Imagem com cavidade voltada para cima. Quer dizer que é do y até o mais infinito. Do y do vértice até o mais infinito. Fechado em menos 27 quartos. Aberto em mais infinito. Na outra notação, bota 27 quartos ou 6 pelo Tanto faz. Eu tinha um professor do terceirão do decisão, o professor, acho que não sei se até hoje está trabalhando, Pedro Ivo, professor competente, e duro. E ele falava que muitas coisas ele não recomendava escrever. Tem coisas que eu recomendo fazer de cabeça porque teu cérebro é mais rápido que a tua mão. E aí volta e meia tu escreve coisa errada e vai continuar a conta a partir do que tu escreveu, né? E na tua cabeça estava certo, ele diz, né? Então algumas coisinhas ele recomendava fazer mentalmente. Claro que é diferente, né? Tu falar e escrever ao mesmo tempo. No começo da minha carreira era uma tristeza, entendeu? Eu falava um pouquinho, escrevia um pouquinho e falava né? Depois vai começando a ficar fluido. Mas se não fosse que a galera aí volta e meia passar os lapsos bizarros. Show de bola, galerinha! Ó, questão 2 vai estar no trabalho, será? Vai estar na prova? Vai ter que fazer gráfico? Na prova e no trabalho? Tu acha que não? Sim. Piadinha. Como é que faz gráfico na questão do segundo grau? Como é que faz o gráfico? Encontra o x do vértice, joga no meio da tabela, quantos valores? 2 para cima, 2 para baixo. Pela simetria tu só calcula metade da tabela, não é? E joga no plano cartesiano, já estudamos isso ou não? Não vou te cobrar de certo, até parece? Então só pra galera que estava perdida, que não sabe o que vai ter na prova e no trabalho. Vai ter tudo que nós aprendemos sobre equação do segundo grau. Será que vai ter aquela questão do custo? Vai ter a questão do custo, é claro, entendendo? Então tá tudo limpo aqui, ninguém, não tem mistério. Ó, o que vai cair? Todo mundo sabe o que vai cair, eu tô avisando, eu ainda falo, ó, marca essa questão. Essa é boa, essa eu não vou resistir. Se tu não tá marcando, aí também não posso fazer nada. Como? Eu acho que não sei, eu ainda não finalizei a minha consulta, mas vai ser por aí.